Oi, pessoal do nono A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 4 do capítulo 35, funções e seus gráficos, das páginas 361 a 381. Funções e seus gráficos, página 361. Durante todo o ensino fundamental, você trabalhou com contextos em que o conceito de função esteve presente. No caderno 3, módulo 27, exploramos padrões e escrevemos a lei de formação desses padrões. Analisamos a dependência entre variáveis e também construímos tabelas e gráficos de funções. Neste módulo de matemática do nono ano, vamos ampliar esse estudo, inicialmente pela exploração de diversas representações gráficas e de uma função, e pela análise de diferentes tipos de gráfico. Nosso objetivo agora é o reconhecimento daqueles que representam uma função. Finalizaremos o estudo de funções abordando a representação gráfica de uma função de primeiro grau, com a construção e análise desse tipo de gráfico. Mas o estudo de funções não se esgota aqui. No ensino médio, esse tema será retomado e ampliado. Representação gráfica de funções, página 362. Vamos retomar a figura do item 3 da seção Em Casa, módulo 27, caderno 2. De um quadrado ABCD com 10 centímetros de lado, destacam-se 4 quadrados congruentes, cujos lados medem x centímetros, conforme indicado na figura. Então, eu tenho o quadrado ABCD, cujo lado mede 10 centímetros, e depois tem esses 4 quadradinhos brancos, aonde os lados medem x. Escreva a expressão que permita calcular o perímetro y para a figura resultante em função de x. Bom, perímetro seria y é igual 10 mais 10, 20, 30, 40. Então, y é igual a quem? 40. Em qual intervalo o valor de x pode variar? Ele só pode variar de quem? De maior que 0 e menor que 5. Represente graficamente a função obtida no item A. Y não é igual a 40, então daria uma reta constante. Independente dos valores de x, o y vai dar o quê? 40. O que se pode afirmar sobre as ordenadas dos pontos que formam o gráfico que você acabou de construir? Para qualquer valor de x entre 0 e 5, y será sempre o quê? 40. Então, qualquer valor que eu pegue desde 0 até o 5, o y vai valer quanto? 40. Representação gráfica de funções, página 363. De olho no conjunto domínio e conjunto imagem. Para definirmos uma função, são necessários 2 conjuntos. O conjunto A, chamado domínio, que contém todos os valores possíveis para a variável x, denotaremos este conjunto de D. E o conjunto B, chamado imagem, que contém todos os valores de y gerados pela aplicação da função em cada elemento de x do domínio. Denotaremos esse conjunto como IM, imagem. Fábio foi com seu pai a um supermercado comprar produtos para o churrasco de família. O açougueiro do estabelecimento oferecia uma promoção do quilograma de linguiça. Como podemos constatar o quadro a seguir. Oferta:
1 quilo 18, 2, 16, 3, 16, 14, 16, 5, 14, 6, 14 e 7, 14. O pai de Fábio pediu 1 quilo, 1,8 kg de linguiça. O atendente sugeriu que completasse 2 quilos e ele concordou. Por que o açougueiro fez tal sugestão? 1 quilo é R$18. 1,8 kg seria X. Se eu fizer 1 vezes X igual a 18 vezes 1,8, vai dar 32,40. Se eu pegar 1 quilo a R$16, 2 quilos vai ficar X, 16 vezes 2, 32. Então, ele ia pagar 40 centavos mais barato se ele pegasse o quê? 2 quilos, porque passaria de 18 para quanto? 16 o quilo. E eu falei aqui, ó, se o pai de Fábio comprasse 1,8 kg de linguiça, pagaria R$ 32,40. Se comprasse 2 quilos, pagaria R$ 32. Portanto, levaria mais linguiça por menos dinheiro. Na volta para casa, Fábio comentou com o pai que aquele quadro do supermercado tinha relação com o conteúdo de matemática que estava estudando. E por isso copiou-o em um papel enquanto ele fazia a compra. No dia seguinte, ele levaria os dados do quadro para discutir na aula de matemática algumas características da relação entre os números observados. Ele estava intrigado com algumas das informações e pensava em outras quantidades para as quais também seria vantajoso comprar mais linguiça. Ajude Fábio nessa descoberta. Então, o que ele descobriu aqui? Se uma pessoa comprasse 4,5 kg dessa linguiça, pagaria R$ 72. Se comprasse 5 quilos, pagaria 70, ou seja, levaria mais linguiça pagando menos. Se uma pessoa comprasse 4,375 kg de linguiça, pagaria R$ 70, o mesmo valor que ela pagaria se comprasse R$ 5. Portanto, se uma pessoa comprasse qualquer quantidade de linguiça acima de 4,375 kg e abaixo de 5 quilos, ela pagaria mais do que se comprasse 5 quilos. C. Na escola, Fábio mostrou o quadro à professora, que o julgou bastante interessante do ponto de vista do tipo de relação existente entre os dados e resolveu trabalhá-lo com a turma. Além do quadro, a professora também esboçou na lousa o seguinte gráfico. Está aqui, ó, quilo, peso por quilo. Que informações podem ser observadas no gráfico que o quadro não mostra? Comparando as informações do quadro e do gráfico, percebe-se que o quadro não fornece preço para todos os possíveis pesos. Com o gráfico, é possível perceber, visualizar em quais intervalos os preços são constantes. De 0 a 2 quilos, tá vendo? Ó, o preço vai ser o quê? Constante. De 2 a 5 quilos, exclusivo, tá? Ó, de 5 para frente, estaria aqui. O gráfico indica que o preço por quilograma mantém-se constante na quantidade acima de 5 quilos. No gráfico elaborado pela professora, observe que as abscissas destacadas, eixo horizontal, há 2 pontos indicados.
um ponto preto fechado e um ponto branco aberto. Explique o que eles representam, ó. Ponto branco aberto, fechado, aberto, fechado, tá? Então, vamos lá. O ponto branco indica que o preço para 2 quilos será de R$ 16,00 por quilo e que o preço para quantidades menores de 2 quilos será de R$ 18,00 por quilo. O mesmo com a marca de 5 quilos, cujo preço da linguiça é R$ 14,00 por quilo, enquanto o preço para pesos maiores ou iguais a 2 quilos ou menores que 5 quilos é de R$ 16,00 por quilo. Ou seja, o ponto branco indica que o valor, no caso da abscissa, não faz parte do intervalo. E a extremidade exclusive já é o ponto preto. Indica que o valor está no intervalo. E a extremidade inclusive. Quanto pagaria uma pessoa se comprasse 3,5 kg? 3 quilos está R$ 16,00, 16 vezes 3,5, 56. 4,2 kg, 4 quilos R$ 16,00, vezes 4,2 kg, R$ 67,20. 7,1 kg, 7 quilos dá R$ 14,00, vezes 7,1, R$ 99,40. Com R$ 76,00, qual é o máximo em quilograma que uma pessoa pode comprar dessa linguiça? Se eu pensasse 5 quilos a 14 dá 60, 5 quilos e 300 dá 74, 5,400 dá 75,60, 5,500 vai dar 77. Então, aqui não era 76, aqui é pouco, aqui é muito. Então, eu fico com muito. Então, para mim, seria aproximadamente 5,5 quilos. Quais valores formam o conjunto dessa imagem? Analise a partir dos valores possíveis para x. Para x maior que 0 e menor que 2, o y é 18. Para x maior ou igual a 2 e menor que 5, o y é 16. Para x maior ou igual a 5, y é 14. Portanto, a imagem da função do conjunto é 14, 16 e 18. Compare os gráficos do item 1 e 2. O que você pode dizer sobre eles? No gráfico do item 1, é definido por uma reta paralela ao eixo x das abscissas, em que y é igual a 40. O gráfico do item 2 é definido por dois segmentos de reta, ambos paralelos ao eixo. Um em y, que é 18, e o outro em y, que é 16. E é uma simetria, é uma semirreta também paralela ao eixo x, que vale 14. Bom, baseado nesse exercício, vocês vão fazer o 3 e o 5, da página 365, 66 e 67. Análise de gráficos, funções, página 367 a 368. Na sessão anterior, você explorou dois conceitos importantes no estudo de funções: função constante e análise de gráfico. Função constante. Toda função cuja lei de associação é do tipo y é igual a b, em que b é um número real, é dita função constante. O conjunto imagem de uma função constante tem apenas um elemento. Esse foi o caso do primeiro gráfico deste módulo. Refere-se ao perímetro da figura. Página 367 e 368. Gráficos de uma função. Para avaliar se um gráfico representa ou não uma função, é necessário verificar se para cada valor de x pertence-se o domínio existente em um único valor de y correspondente.
Ou seja, para cada valor de x, existe um único par ordenado, xy, pertencente à função. Uma maneira de fazer essa avaliação do gráfico é traçar retas perpendiculares ao eixo das abscissas. Se essas retas interceptarem o gráfico de f em um único ponto, ele representa uma função. Você também deve ter concluído que se o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x, no item 2 da seção Representação Gráficas de Funções, situação de preço de quilograma, grandezas contínuas da linguiça, a função é definida como constante em certos intervalos. O fato de que, para as abscissas 2 e 5, o gráfico é fechado e aberto ao mesmo tempo, garante que, para cada valor de x, haja um único valor para y. No caso das grandezas discretas, como apresentado no item 4H, ainda na seção Representação Gráfica de Funções, o gráfico é representado por pontos. Se este atender às condições discutidas anteriormente, ele representa uma função. O gráfico do item 5, você deve ter constatado que cada valor de x corresponde a um único valor de y. O gráfico também é representado por pontos, visto que o conjunto domínio é dos números naturais. Análise de gráficos de função, página 367 e 368. Considerando D igual a R, qual dos gráficos apresentam funções? Só apresenta a função o gráfico A, o gráfico B, o C e o D. O E não apresenta função, por quê? Porque ele está em cima do eixo do Y, certo? Ó, aqui ele cruza, tá bem? Aqui ele vai se encontrar, aqui ele é paralelo, certo? E aqui ele vai decrescer. Então, para cá, ele só vai pegar esses valores de x. Ó, aqui ele pega valor de x e de y, x e y, x e y, x e y. Aqui ele seria só projetado aonde? Em cima de quem? Do x. Vocês vão fazer exercício 2 e 3 da página 369 e 370. Gráfico da função do primeiro grau, página 370. Considere os quadros a seguir em que os valores de x e y representam as coordenadas do ponto. X, 0, 1, 2 e 3, y, 1, 2, 4 e 7. X, menos 2, menos 1, 0 e 2, 4, 1, 0 e 4. Menos 1, 0, 1 e 2, menos 1, 0, 1 e 8. 1, 2, 3 e 4, 7, 4, 1 e 2. Em papel milimetrado ou no software, a gente vai construir o gráfico. Eixo do x, eixo do y. Aqui eu tenho, ó, 0 está para 1, está aqui. 1 está para 4, 2 está para 7, 3 está para 10. Aqui, x e y. Menos 2 está para 4, menos 1 está para 1, 0 está para 0 e 2 está para 4. Eu teria uma parábola aqui, tá? Aqui eu teria uma linha reta. Aqui, menos 1 está para menos 1 com menos 1, que está aqui. 0 com 0, 1 com 1 e 2 com 8. Então, aqui eu não teria uma reta. 1 está para 7, 2 está para 4, 3 está para 1 e 4 está para menos 1. Aqui eu também teria
essa curvinha aqui, tá? Acho que aqui até daria uma retinha. Vamos lá. Para quais dados desses quadros o gráfico construído representa pontos alinhados? Ou seja, o traçado resultante é uma reta. Só vai ser uma reta, eu já disse que seria no gráfico 1 e no gráfico 4. Aqui dá uma curvinha e aqui também dá uma curva. Vamos lá. Para os quadros cujos dados representam pontos alinhados, analise os valores de x, e y e descreva o tipo de regularidade observada. Aqui, no quadro 1, os valores de x crescem de 1 em 1 unidade e de y de 3 em 3. No quadro 4, os valores de x crescem de 1 em 1 e os valores de y decrescem de 3 em 3. Escreva a lei de formação para cada um dos pontos assinalados. Quadro 1, y é igual a 3x mais 1. Quadro 2, y é igual a 10 menos 3x. Página 371, gráfico. Considere as seguintes funções no domínio dos números reais. Está aqui. Para cada uma delas, atribua os valores para x de 1, 2, 3 e 4 e ache os valores de y. Aqui ficou 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Aqui, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. 2 menos 2 vezes 3, 6. 6 tira 3 vezes 1, 3. Menos 2, menos 1. 2 vezes 3, 6. 2 menos 6, menos 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes menos 9, menos 7. 3 vezes 4, 12. 2 menos 12, menos 10. Usando papel milimetrado ou software, construa o gráfico. Olha na tabelinha. 1 e 3, ó, 1 para o 3, 2 para o 6, 2 para o 6, 3 para o 9 e 4 para o 12. E deu uma reta. Aqui eu vou ter 0 para 2, 1 para 5, 2 para 8, 3 para 11 e 4 para 14. Reta. Aqui eu tenho 1 para 1, 2 para 4, 3 para 7, 4 para 10. Esses valores, gente, eu estou pegando aqui, ó, 4 para 10, tá? Traçou também. Aqui a gente vai ter 1 com menos 1, 2 com menos 4, 3 com menos 7 e 4 com menos 10. E traçou, que também é esses valores que eu achei aqui. Que tipo de curva foi obtida pelo gráfico dessas funções? A gente observou, né, que cada um dos gráficos há uma reta e que passa todos por pontos obtidos no quadro. Analise os valores de x e y nos quadros e verifique que tipo de regularidade existe em cada um. Ó, os valores de x e os valores de y estão igualmente espaçados para cada quadro nas funções 1, 2 e 3. O valor de x cresce de 1 em 1, o de y de 3 em 3, no quadro 4 cresce de 1 em 1, o y decresce de 3 em 3. As análises realizadas no item 1 e 2 deveriam ter auxiliado você a construir qual é o tipo de lei de formação de uma função.
na qual os pontos estão alinhados, ou seja, determinam uma reta. Descreva as condições de lei de formação de uma função cujo gráfico é uma reta. A gente espera que vocês tenham percebido que a formação é sempre um polinômio do primeiro grau, tá? Ali eu não estou trabalhando com função do segundo grau. Página 372, considere as seguintes situações: 1, 2, 3 e 4. Sem esboçar o gráfico, qual dessas funções tem uma reta de representação gráfica? Justifique sua resposta. Só tem A1 e A4. Que eu trabalho com que ele y é igual, ou x é igual a x mais by, tanto faz, tá? O primeiro termo é o x e o segundo é o termo independente. Então, ela é uma função. Aqui eu só tenho o primeiro termo, aqui não, aqui já é do segundo grau. Quantos pontos distintos, no mínimo, são necessários para determinar uma reta? São necessários, para traçar uma reta, no máximo 2 pontos, que nós já vimos isso, que a gente construía com 2 pontinhos e achava se era uma reta, se elas se coincidiam ou não. Então, no mínimo, 2 pontos. Com base nas respostas do item anterior, organize os quadros com as coordenadas de número mínimo de pontos distintos para aquelas funções cujo gráfico é uma reta. Gente, aqui é uma resposta pessoal. Vocês não precisavam usar esses valores de x, vocês poderiam usar o que vocês quisessem, mas nós íamos chegar sempre numa reta. Aqui eu usei para o x valendo 1, vai ficar 1 vezes 6, 6 menos 5, 1. E para o x valendo 0, 6 vezes 0, 0 com menos 5, menos 5. Construí o gráfico, tá lá, ó, 0 com menos 5, 1 com 1. Aqui, y é igual a 2x. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. 0 com 0 está aqui. E depois 1 com 2 e também tracei a reta. Gráfico da função do primeiro grau, 372. Ao realizar os itens da seção anterior, você deve ter chegado a algumas conclusões. Vamos fazer uma síntese delas. 1. Ao analisar os quadros das funções cujos gráficos representam uma reta, foi possível observar que, sempre que os valores de x estiverem igualmente espaçados, os correspondentes valores de y ficarão igualmente espaçados, ocorrendo, então, o alinhamento dos pontos. Funções com tal comportamento são aquelas cujas leis de formação é um polinômio do segundo grau. Por exemplo, considere o quadro x1, y4, 2, 7, 3, 10, 4, 13. Funções do tipo y é igual a x mais b, em que a e b são números reais e a é diferente de zero, definida para todo x real, chamam-se função do primeiro grau. A lei de formação é um polinômio do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é representada graficamente por uma reta. Se no gráfico da função do primeiro grau, na função do primeiro grau, ax mais bx, dizemos que a é o coeficiente de x e b é o termo independente. Se o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, então construí-lo basta conhecer 2 de seus pontos distintos. Fazer exercício 1, 2, 3 e 4, página 373, 4, 5, 6 e 377. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida vocês me encaminham um e-mail para que eu possa esclarecer ou no nosso plantão de dúvida, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês
e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!